Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você sobre uma passagem muito conhecida, que é aquela que Jesus anda sobre as águas. O que eu quero destacar para você, que serve de ensinamento para nós, é que naquele momento Jesus tinha ficado orando e os discípulos eles tinham entrado no seu barco e tinham ido embora. Eles tinham ido embora. O Senhor tinha despedido eles para que eles fossem para suas casas, para suas famílias. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que os discípulos eles não estavam perto de Jesus. E eles vão enfrentar uma grande tormenta. O primeiro ensinamento que nós vamos observar é que toda vez que a nossa vida caminha fora de Jesus, as tormentas são grandes. Não significa que quando nós estamos com Jesus, nós não passemos por dificuldades. Mas quando nós estamos com Jesus, Jesus estende suas mãos e Ele está pronto para nos ajudar. Mas quando nós estamos caminhando pelas nossas próprias forças, nossos próprios passos, e queremos continuar lutando com as nossas forças, os nossos braços, fica mais difícil do Senhor operar na nossa vida. E assim, os discípulos, eles estavam distantes de Jesus. Eles estavam enfrentando o caos. Naquele momento, se levanta uma tormenta, se levanta muitos ventos furiosos, eles dentro de um barco, e a gente já consegue imaginar as águas como ficaram agitadas, e eles ali dentro daquele tormento, dentro daquela loucura, né? Daquele desespero que deve ter assolado cada um deles. E nós também passamos por isso. Nós também passamos por muitos momentos, seja as pessoas que já aceitaram Jesus, seja os que não aceitaram, passam por muitas dificuldades, passam por tormentas, passam por situações complicadas nos seus casamentos, nas finanças, na saúde, no relacionamento com os filhos, com amigos, nos seus chamados por Deus, nos seus ministérios, nos desafios do dia a dia. E toda vez que se passa por isso, que se passa por uma situação dessa, nós devemos buscar a Cristo. Os discípulos, eles viram Jesus, mas eles estavam divididos naquele momento entre a tempestade e Jesus. Eles não sabiam se olhavam a tempestade ou se olhavam para Jesus. E não conseguiram, quando eles conseguiram ver Jesus, eles não conseguiram interpretar que era Jesus, porque a turbulência era tão grande que eles estavam perdidos ali dentro. Eles não conseguiram discernir que era Cristo que vinha ali. Até que sim, um momento Jesus vai falar assim: calma, sou eu que estou aqui. Então vem paz ao coração deles. E Pedro vai falar para o Senhor assim: então se é eu, me mande, se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá, porque eu vou. E Pedro, ele vai pisar, vai andar sobre as águas. Ele fala com Jesus e Jesus fala: vem. Porque toda vez que nós estamos diante de dificuldades, diante de problemas, o Senhor está pronto para nos tirar dele, está pronto para nos ajudar a resolver toda e qualquer situação pela qual nós enfrentamos. A diferença e a questão está na atitude de Pedro. Pedro se dispôs. Nós precisamos nos dispor. Mas Pedro, ele vai ver aquela tormenta de novo. Ele vai ver que continua, o mar continua agitado, o vento continua impetuoso. E na nossa vida, os casamentos podem continuar conflitantes. A saúde pode ter diagnósticos negativos, o relacionamento com os filhos e pais serem tumultuados, as finanças não estarem boas. Podem acontecer muitas coisas, o chamado não está deslanchando como se espera, como se quer que deslanche. O relacionamento com Deus não está aquecido como se quer que esteja, como o pai quer que esteja. Há o cansaço, a incredulidade, a desobediência, a preguiça, tantas outras coisas podem estar atormentando, podem estar fazendo com que essas águas e esse vento vá se aumentando e vá tomando proporções cada vez maiores na vida de cada um de nós. E nós agora paramos de olhar para Cristo que falou vem e começamos a distrair com essas multidões, com essas vozes todas que estão falando que nós não damos conta, que não vai dar certo, que é inútil tentar, que é melhor desistir, é perdido o tempo. E aí começamos a olhar e ver que outras pessoas fazem, nós não fazemos, outras vidas estão indo bem, a nossa não está, e começamos a nos perder nisso. E Jesus estava lá falando assim: vem, vem, com a mão estendida, vem, vem. E ele continua com a mão estendida: vem, vem. E nós precisamos estar espertos, estar despertos para não nos deixar levar, para não nos deixar ser influenciados, não nos deixar ser dominados pelo medo, pelo desânimo, pela incompreensão, pela falta de perspectiva, pela procrastinação, pela inércia. Precisamos romper, precisamos olhar para Cristo, porque mesmo assim, mesmo Pedro olhando para a água e Pedro afundando, o Senhor estendeu a mão e tirou ele dali.
Ele poderia ter andado por cima, mas ele mergulhou nas águas e o Senhor o tirou das águas. E da mesma forma ele faz com a sua vida, ele faz com a minha vida. Por mais que as situações estejam difíceis, o Senhor está com a mão estendida. Só que depende muito se nós vamos ou não estender as nossas mãos para sair desse lugar em que nós estamos. Até que o Senhor volte para nos buscar, amém? Eu gostaria de deixar essa palavra para você, porque é uma palavra de despertamento para que você entenda que não depende de Cristo, depende de você, porque a mão dele já está estendida para você. É você que tem que estender a sua, amém? Eu gostaria que você escrevesse nos comentários o que o Senhor já tem te livrado, o que você estendeu a mão e o Senhor te abençoou, para que outras pessoas possam ser edificadas, amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.